ser virtual, né, assim, mas Ai, eu vai não vou ter. participar esse ano, não. Eu senti os meninos meio desanimados, sabe, Ana, com essa
profissões, né, dessa vez nesse modelo virtual, primeira vez que a gente faz, é a 10ª mostra de profissões do Colégio Imaculada, primeira vez nesse modelo não presencial, onde dessa vez a gente resolveu fazer algumas palestras para os meninos, e com muito orgulho a gente recebe hoje aqui, né, nessa parceria que a gente fez aí com a Pontifícia Universidade Católica, com a PUC, para trazer uma palestra muito atual e para esclarecimentos aí dos nossos alunos, né? A gente tem muita gratidão aí por essa parceria, por essa possibilidade de estar conversando um pouco, né? Então, primeiramente, agradecer a todos que estão participando, né, desse evento, agradecer principalmente as pessoas que apoiaram, principalmente os alunos, né, que estão aqui. A gente sabe que a rotina dessa semana está intensa, mas vocês, né, estão tirando um tempinho para estar aqui cuidando da formação futura de vocês, e isso é muito importante, né, para prepará-los aí para uma escolha responsável. Então, com muito prazer, né, que a gente vai passar a palavra da professora Danúbia Zanetti, que vem falar conosco aqui hoje sobre habilidades e competências necessárias para o exercício profissional do futuro. Em nome do Colégio Imaculada, eu queria agradecer a presença e a participação e a parceria de vocês. Queria combinar com os alunos, no primeiro momento, que a gente vai estar escutando a professora Danúbia, tá? E vocês fiquem à vontade para ir já digitando no chat se tiverem alguma pergunta, se quiserem já ir, né, trazendo alguma questão, suscitando algum questionamento, e no final a gente já abre para perguntas aí, a gente pode monitorar no chat. Podemos fazer assim, Danúbia? Sim, podemos. Boa tarde. Agradeço pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês, dialogar um pouco sobre perspectivas, possibilidades. Então, muito obrigada. Agradeço a PUC pelo convite, agradeço ao Colégio Imaculada Conceição pelo convite também. Então, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Como já foi dito, meu nome é Danúbia, eu sou psicóloga, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. É um prazer estar aqui dividindo com vocês essas reflexões, até porque eu sou filha da PUC também. Então, é uma oportunidade de contar um pouquinho para vocês dessa trajetória. Então, fico muito feliz e vendo dessa perspectiva, né, do profissional para o futuro, né, da importância desses espaços também, para a gente ir interagindo. Essa troca, ela é necessária, né? O conhecimento está dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula também. E aqui a gente vai entendendo as conexões, as possibilidades, as trocas múltiplas. Então, o conhecimento, ele está em diversos espaços, né? Dentro da sala de aula, na pesquisa, na extensão, nas palestras que são realizadas, nos debates que acontecem. Então, é um espaço de múltiplo conhecimento, né? Um espaço de troca e um espaço de da gente ir aperfeiçoando também, né? Aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem lido também. Então, é uma troca muito interessante. Além de ser psicóloga, de ser professora lá na Faculdade de Psicologia, eu sou especialista em gestão de políticas públicas e mestre em doutor em ciência política. Então, para vocês entenderem como que o conhecimento está interconectado, né? Como que a gente pode ir fazendo pontes, redes. A partir de um olhar, a gente vai entendendo a complexidade, a gente vai entendendo essa dimensão da complexidade humana, da tecnologia também, e a gente vai sendo impulsionado. Bárbara, você pode compartilhar, por favor, a apresentação? Trouxe aqui alguns pontos para a gente ir refletindo, então, são algumas considerações para a gente ir conversando aqui nessa tarde. Podem ficar à vontade. Então, vou esperar a Bárbara compartilhar para a gente dar sequência. Vocês veem tranquilo? Só metade, Bárbara. Eu não consigo ver a apresentação como um todo. Ok.
Vocês veem agora a apresentação como um todo? Sim. Ok. Então, pode passar, por favor. Então, algumas competências e algumas habilidades relacionadas ao profissional do futuro. Já queria destacar esse ponto, né, da transversalidade cultural, porque isso é um fenômeno intenso, né, que tem atravessado as relações. Então, por meio da globalização, né, as fronteiras são mais do que geopolíticas. Hoje nós discutimos, né, essa diversidade cultural, né, a diversidade de pensamentos, a diversidade de ideias, a rapidez na mudança também de tecnologias, né, que isso tem a ver com essas linguagens e códigos também. Então, o profissional do futuro é um profissional também que está ali sintonizado, né, que tem essa sensibilidade de ir percebendo essas mudanças, né, e essas diversidades que estão inseridas em diversos pontos, tanto dentro do país, então as diversidades regionais, locais, mas entre países também, né? Esse intercâmbio cultural ele vai fazer a diferença. Então, essas múltiplas conexões, tanto por meio da internet, né, quanto a possibilidade de uma viagem, né, de uma possibilidade de estudo, de vivência em um determinado país, né, vivência com uma determinada linguagem também, né, um idioma. Essa troca também é uma troca interessante, porque a gente vai percebendo tanto aquilo que tem semelhança, quanto as diferenças também que estão impostas, né? E a gente vai entendendo o que é possível ir adaptando, o que não é possível adaptar, né? Pode passar o slide. E chamando a atenção, né? Essa transversalidade cultural tem a ver também com a era digital. Hoje nós já estávamos vivendo anteriormente, mas hoje fica mais evidente, né, o quanto que nós estamos conectados. Né? Essa conectividade, ela permite múltiplas interações. Então, a gente consegue estabelecer, né, uma conversa com quem está em outro país, em outro fuso horário, inclusive, né? E a importância de a gente ir estabelecendo essas novas relações, né? Esse momento da pandemia foi ficando evidente o quanto que o profissional ele teve que se organizar, né? A realidade do home office é uma realidade que já existia, mas agora é algo mais presente, né? Dessa adaptação do ambiente de trabalho ao ambiente da casa, né? Essa junção entre a esfera privada e a esfera do trabalho também, né? Então, isso é algo que vem aproximando, é algo que vem encurtando também, né? Alguns caminhos, mas também põe alguns desafios, né? Porque aí é um profissional que vive em constante aprendizagem, né? Então, a pergunta, ela muda, não é mais o que fazer, é como fazer, né? Como aproveitar esse espaço de uma maneira ética, né? De uma maneira responsável, né? De uma maneira que vai permitindo que essas relações não sejam relações distantes, né? Porque essa questão da conectividade tem a ideia da proximidade também. Mas como fazer isso? Como produzir um atendimento de qualidade? Então, a pergunta, o foco já não está mais no que, e sim no como. Como produzir, como realizar, como entregar um produto de qualidade, como lidar
com essa distância física, mas com essa aproximação virtual. O que o mundo virtual representa? Quais são as suas possibilidades? Quais são os seus limites? São perguntas, né, que nós realizamos o tempo todo. De como que vocês estão recebendo a informação também, né, a qualidade da informação, de saber filtrar essa informação, né? Informações chegam o tempo todo e o profissional ele tem que estar atento para a qualidade dessa informação. Estamos vivendo um momento interessante também, é um momento de muito estudo relacionado a fake news. Isso também tem atravessado o campo profissional, né? E isso tem a ver, né, com essas múltiplas interações e com a qualidade da informação, de como que esse profissional ele está lidando com isso, né? De como que ele vai tratando, né? De como que ele vai devolvendo isso e o impacto no produto final, né? O impacto no atendimento, o impacto na entrega do produto na casa da pessoa, né? O impacto na economia também, né? Porque como a gente está falando dessas múltiplas interações, isso também vai impactando, inclusive, a economia, né? As decisões que são realizadas em diversos âmbitos. Então, a era digital é uma era importante, é uma era que está relacionada, né, aos novos campos. Todas as profissões, elas são profissões, né, que possuem o que contribuir. E como que elas vão também se renovando, né? Como que elas se adaptam a essa nova proposta, a essa nova interação também, né? Então, a gente tem percebido alguns movimentos importantes. Então, na área da psicologia, por exemplo, né, tinha uma perspectiva de atendimento online, mas poucos profissionais lidavam com essa realidade. Agora não, né? Principalmente por meio da pandemia. Os atendimentos online, eles se tornaram presentes. Os profissionais são convocados, né, para eles construírem algo ali, né, dessa relação, de como estabelecer um setting terapêutico, de como estabelecer essa escuta, esse espaço de segurança. Mesma coisa na área da medicina também, né, os teleatendimentos ou os atendimentos virtuais, né, a gente ir lá colocar algumas informações, aí o profissional ele vai atendendo e vai fazendo uma devolutiva naquilo que é possível também, né? Então é um espaço que tem sido utilizado, né? Então tem espaço para todo mundo, mas a pergunta que a gente deve fazer é como? Como lidar com esse novo que se apresenta, e não mais o que, né? O que está claro aí para gente, mas como fazer, né? Como se apresentar de uma maneira ética, de uma maneira responsável, né? Tanto a responsabilidade da própria profissão, quanto também a responsabilidade social diante disso que se coloca, né? É algo que não volta, né? É algo que vai avançar. Essa conexão já estava acontecendo há muito tempo, agora ela vai se intensificar, né? Ela vai cada vez mais se inserindo dentro dessa realidade. Pode passar, por favor. Então, algumas formas, né? Quando a gente está pensando nessa conectividade, nesses novos arranjos, nessas novas interações, é importante que esse profissional, então, tenha uma visão sistêmica. Esse é um ponto que tem se destacado também, né, do multiprofissional, daquele profissional que vai se adaptando também. Então, ele trabalha com a sua especialidade, né, com a sua formação, com as suas técnicas, mas ele é um profissional também atento para as oportunidades.
Geralmente, trabalha-se em equipe, então também é um movimento importante desse profissional entender o todo, entender essa parte, mas entender o todo para que ele possa se desenvolver diante dessa conexão. Hein? A conexão não é só no meio virtual, né? No meio presencial ela também acontece. Um profissional que sabe se posicionar, que sabe apresentar os argumentos, né, que defende ideias, organiza e defende essas ideias, né, apresenta essas ideias, exatamente por isso que ele tem uma visão do todo, né? Então uma visão da cultura, uma visão política, uma visão econômica, uma visão social, uma visão técnica, essa ideia dessa visão sistêmica, né, de um profissional criativo, de um profissional ousado, né, de um profissional que busca. Por isso que a aprendizagem ela é constante, né? A gente vai estudar o tempo todo, né? Dentre essas mudanças que ocorrem, as mudanças elas são mudanças rápidas. Então o profissional ele também vai se adaptando àquilo que está entrando como novo, né? Ele está aberto. Essa qualificação é uma qualificação permanente, né? Tem esse processo de estudo formal, vamos dizer assim, né, acadêmica, mas também após ele precisa ir se qualificando, ele precisa ir reciclando, até porque tem uma nova perspectiva, né, na relação com o trabalho, né, o foco está no processo, por isso, novamente, a visão sistêmica, tem muita coisa sendo produzida por robôs, máquinas, né? Mas essa inteligência emocional, essa inteligência afetiva ou relacional ainda está com o homem. Então, nesse processo de adaptação e interlocução entre aquilo que é tecnológico, né, essa inteligência artificial que tem sido criado, mas aquilo que também é da capacidade humana. Né? Então, essa possibilidade, né, do sujeito ir adaptando aquilo que está sendo proposto e encontrando possibilidades, oportunidades, né, de negócios também, né, um sujeito que vai aprendendo, inclusive com esse próprio desenvolvimento tecnológico, né? Não é que a máquina está substituindo o homem, é uma nova forma do homem se relacionar com a máquina, de se relacionar com toda essa transformação. Afinal de contas, né, o homem é o produtor, né? Então, ele que está desenvolvendo essas tecnologias, então ele tem também uma contribuição. A lógica é que tem mudado, né? Essa relação é que tem modificado. Então, quando se tem essa visão sistêmica, né, o profissional ele vai acompanhando, né? Ele vai aprendendo a lidar diante a essas transformações, né? Diante as possibilidades que se apresentam. Então, a qualificação é uma qualificação permanente, né? O sujeito ele está sempre em busca de algum conhecimento, né? Sempre em busca do que pesquisar, né? De como exemplificar, de como melhorar uma técnica, e tem essa dimensão que é uma dimensão humana. Pode passar, por favor. Também tem essa lógica da gestão, né? Se eu estou falando de uma visão sistêmica, se eu estou falando de um olhar atento, né, para aquilo que se apresenta enquanto possibilidade, né? Então, novamente, a visão sistêmica, tecnológica, social, política, econômica, nós precisamos também de profissionais que saibam liderar, né, múltiplas lideranças, né, lideranças horizontais, lideranças participativas, né? Então isso possibilita inclusive a capacidade de comunicação,
né, o sujeito, né, o profissional, que ele consegue liderar, ele consegue administrar processos, fluxos, administrar consensos e dissensos, né, interconectar essa mudança que está acontecendo. Então, tem uma inovação acontecendo em um ponto, e essa inovação vai ser transportada para esse espaço. Na capacidade de liderança, o profissional ele vai articulando como que chega, da forma como vai ser passado para os demais colaboradores, né, para os demais profissionais da equipe, quem que ele vai qualificar. A ideia do multiplicador também é uma ideia muito interessante aqui no processo de gestão, até porque muitas vezes são inúmeras pessoas envolvidas ali no processo. Então, capacita, né, uma pessoa com algumas habilidades, algumas competências que, né, o líder vai identificando, e essa pessoa, ela se torna uma pessoa que vai multiplicar. Ele vai levar lá para o setor e vai trabalhar junto com o setor aquilo que foi transmitido. Por isso a capacidade de comunicação é uma capacidade muito importante. E isso tem a ver, inclusive, com aquilo que nós já pontuamos, né, relacionado às informações, né, capacidade de mapear informações e de filtrar as informações também, para que essas informações sejam passadas, né, de uma forma qualificada, de uma forma em que vai fazer a diferença ali no processo, né? A ideia da liderança horizontal é exatamente a aproximação entre as pessoas. Isso pode acontecer tanto de maneira presencial quanto de maneira virtual, conforme a gente está fazendo aqui, né? A gente separou essa tarde para a gente conversar um pouquinho sobre as competências, sobre as habilidades, né? E pode ser feito de maneira presencial, assim que for possível, né? Conforme a professora Juliana pontuou. Então, essas trocas, elas vão acontecendo em múltiplos espaços, e o profissional, ele também vai se adaptando, né, dentre as possibilidades em relação a metodologias, em relação a técnicas, né? O feedback, ele é muito importante nesse processo também, a forma como as pessoas estão compreendendo, né, como aquilo está sendo divulgado e repassado também. Pode passar, por favor. Então, chamei a atenção já, inclusive, né, desde o primeiro slide eu venho trazendo essa dimensão, que é uma dimensão muito importante para os novos profissionais, especialmente, né, em áreas de alta tecnologia, né, que são as competências socioemocionais. Essas competências são competências humanas, né? Nenhuma máquina, nenhum computador, nenhum robô, nenhum objeto, vamos dizer assim, né, dentro dessa inteligência artificial, até o presente momento, né, foi dotado de uma competência socioemocional. Isso está no sujeito, na pessoa. Então, os profissionais, eles precisam desenvolver essas competências. Trouxe alguns exemplos. Então, o que são competências socioemocionais? A empatia, né? Essa competência, ela está em todas as áreas, né? Então, não tem uma área específica que ela vai se destacar, todas as áreas, né? Essa condição de estar próximo do outro, de se colocar no lugar do outro, né? De entender aquilo que está acontecendo, de como que a pessoa está absorvendo, de como que a pessoa está lidando, né? Isso, inclusive, gera o senso de responsabilidade também, né? De qual que é a nossa responsabilidade sobre aquilo que nós estamos realizando, né? O que aquilo gera enquanto efeito na qualidade de vida da pessoa,
na qualidade do meio ambiente também, né? Então, a responsabilidade, ela acompanha toda a decisão, tudo aquilo que for projetado no mercado de trabalho, ali na sua ação diária. Criatividade. A criatividade é uma condição humana, né? A máquina, ela não tem essa condição. Tudo aquilo que a máquina está reproduzindo vem de uma ideia preconcebida, de uma ideia desenhada, planejada, pactuada, né? Então, são profissionais criativos, né? Que estão pensando ali um jogo, a atualização de um jogo, né? A atualização de algum software, né? De alguma possibilidade para aperfeiçoar um tipo de exame, né? Que está sendo ali proposto. Né? A criatividade é uma competência socioemocional. E a autonomia, né? Que também tem a ver com essa capacidade de tomar uma decisão, de escolher, né? Entre um determinado caminho e outro caminho. A autonomia para voltar atrás em uma decisão também, né? Isso também faz parte do processo, mas esse voltar atrás também é um voltar atrás refletido, né? Aí naquela pergunta, como fazer? Então, ali no como fazer, algumas oportunidades foram identificadas, mas as situações podem modificar, né? Na pandemia, a gente tem percebido muito isso, né? O como a gente vem realizando, como a gente planeja, e depois a gente para e fala, não, a gente vai ter que rever esse ponto. Esse lado deu certo, mas esse lado também não deu certo. Então, aqui a gente precisa rever. E aí, pactuar. Olha a responsabilidade apresentando, né, como uma saída. Né, aquilo que precisa ser revisto, né, mas dentro de um planejamento também. Dentro de uma visão sistêmica, né, daquilo que está se apresentando ali como uma oportunidade também. É um profissional atento, é um profissional sensível, né, para aquela realidade que está se apresentando naquele momento. Então, o desenvolvimento de competências socioemocionais, esse desenvolvimento, ele é essencial para esse profissional, né, que está ligado à técnica, que está ligado à alta tecnologia, mas que ainda não perdeu a sua condição humana, né? E isso vai fazendo a diferença no processo cognitivo, no processo interpessoal, né? Porque isso também, as pessoas, elas interagem, né, com outras pessoas que pensam diferente também, e isso também, novamente, tem a ver com a capacidade de liderar e de comunicar, né? Porque o sujeito, ele vai aprendendo a lidar com as emoções também. É um sujeito que, ao mesmo tempo que ele está administrando essa técnica, essa tecnologia, é um profissional também que tem que ter a habilidade para lidar com as suas emoções e para lidar com as emoções dos outros, né? Principalmente nesse contexto, né, de contexto de pandemia, contexto de trabalho em equipe também, né? Isso tem a ver com uma habilidade desse profissional do futuro. Do tanto que a gente se conhece também, o autoconhecimento, ele é muito importante nesse processo, né, de desenvolvimento de competências socioemocionais. O quanto que eu me conheço, né? Eu destino tempo para pensar sobre mim, sobre o que eu gosto de fazer, né, sobre o que eu quero fazer e não estou fazendo, sobre o que eu não gosto, mas estou fazendo ali pela rotina, por essa reprodução, às vezes desenfreada, né, da rotina. Então, esse espaço para se encontrar é um espaço importante, inclusive no trabalho. O que eu gosto no meu trabalho? Como que eu me realizo no meu trabalho? Quais são os sentidos, né, que são produzidos
nessa relação, né? O que eu preciso aperfeiçoar, né? Reconhecer também aquilo que precisa ser aperfeiçoado é um passo importante. Isso não diminui o profissional, muito pelo contrário, né? O qualifica porque aí ele vai buscando uma formação, ele vai buscando maior autoconhecimento, entendimento de outras técnicas, inclusive, né? Então, essa reflexão é uma reflexão importante no nosso dia a dia. Pode passar, por favor. Então, as competências emocionais, elas estão diretamente relacionadas à inteligência emocional. A gente está falando, né, dessa interlocução entre a inteligência artificial, essa inteligência que é produzida, que está aí disseminada, mas também algo que tem a ver com essa inteligência emocional. E essa abertura ao novo tem a ver com o autoconhecimento, né? Tem a ver com esse lidar com as emoções cotidianamente, né? E a abertura ao novo, ela permite essa interconexão cultural, né? Essa possibilidade de encontro com as diferenças, né? O entendimento de que algo pode ser modificado ali naquela relação também, né? Na relação com a máquina e na relação interpessoal, né? Na relação com a equipe, entre pares, né? Nem sempre o profissional e o sujeito ele vai estar correto, então a abertura ao novo permite, inclusive, um ponto de vista diferente, né? E à medida que ele vai se abrindo ao novo, também o engajamento com o outro vai acontecendo, né? Porque o outro também é importante, o outro também tem a contribuir novamente, né? O espaço da qualificação permanente, porque ali a gente está trocando o tempo todo. Profissionais da mesma área, então entre pares, né? Porque ali a gente vai discutindo, eu faço dessa forma, eu faço dessa, eu uso esse autor, eu uso esse, eu faço isso, eu faço aquilo, estou trocando ali. Mas também com profissionais de outras áreas, né? Sistema de informação, nós estamos trocando muito, né, com os profissionais do sistema de informação. Eles estão dando dicas, eles estão pontuando aquilo que a gente pode desenvolver, né? Mas isso a partir do meu conhecimento também, né? Porque eu tenho que passar para ele. Ele sabe um ponto, eu sei outro ponto. Então, esse engajamento, né, vai gerando um resultado produtivo, um resultado alinhado, né, com as pessoas, com o momento, com a globalização, né? Então, é necessário esse engajamento. E, novamente, o autoconhecimento, né? Então, eu fiz questão de frisar que o autoconhecimento, ele vai fazendo a diferença aí também, né? Tem a ver com quem eu sou, com o que eu gosto, com o que eu procuro, com o que eu almejo, quais são as minhas metas, né? Como que eu estou conciliando o meu ambiente de trabalho com o meu ambiente pessoal também, né? Porque o sujeito, ele não só trabalha, e isso também tem a ver com essa competência socioemocional e essa inteligência emocional também, né? O trabalho, ele é importante, mas a vida pessoal também é importante. Então, é preciso criar um tempo entre as tarefas do trabalho e as tarefas pessoais, né? O lazer, o encontro com os colegas, né? O momento com os filhos, com o marido, para quem tem, né? Com os pais, de maneira presencial e virtual também, né? De ver um bom filme, enfim, de ler um bom livro. Então, isso também tem a ver com essa inteligência emocional e com essas competências, né, socioemocionais. Pode passar, por favor. E, por fim, gostaria de chamar a atenção para a inteligência financeira, né? Um outro ponto também
importante, né? Visto que, como está tudo interconectado, né, nessa era globalizada, tem a ver com como o sujeito, né, como esse profissional, ele tem lidado com as oportunidades, né? Então, tanto dentro da área, mas fora da área também, né? Então, com algumas habilidades, com algumas competências, né, que ele possui, ele transforma aquilo em um negócio. Então, ele está atento. Eu tenho essa área aqui, mas eu tenho uma habilidade artística, manual. E aí ele vai entendendo aquilo enquanto uma oportunidade também. Tanto uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade de lazer. Então, visão de negócios, né? O empreendedorismo é algo importante, né? Essa visão empreendedora, de verificar o que eu posso transformar. Aquilo é algo, né, que dimensiona para um fazer, para uma ocupação, para uma renda extra, né? A própria economia, né, os impactos da economia ali naquela área de trabalho, o que pode gerar uma oportunidade, né? Na pandemia a gente tem observado algumas iniciativas empreendedoras nesse sentido também, né? Do tanto que a bolsa está oscilando, tem momentos que a bolsa tem alta, tem momentos que a bolsa tem queda, e as pessoas estão atentas. Então, agora que está em queda é o momento de investir. Mas vou investir em quê? Em quais ações? Em quais produtos? Ou não, é o momento de retirar. Será que é o momento de retirar mesmo? Né? Como que a gente vai mobilizando também dentro dessa perspectiva? Porque tem esse processo, né, direto do empreendimento, mas tem esse olhar do investimento a médio e longo prazo. Então, é uma oportunidade aparecendo aí. Como que o profissional ele vai se atentando tanto para a sua área, né, quanto com planejamentos futuros, né, como uma oportunidade de médio e longo prazo. E essa diversificação, né, também tem a ver com aquilo que gera uma renda, né, fixa, mas também enquanto oportunidades múltiplas, né, que podem ser investimentos em distintos lugares, mas também enquanto uma renda ali de uma atividade extra que pode acontecer ali naquele processo. Então, essas são algumas reflexões, eu trouxe esses pontos para a gente discutir aqui, tanto ligado à era digital, quanto a essas competências socioeconômicas, a inteligência emocional, a versatilidade desse profissional, né, que é um profissional conectado, e ao ser conectado, ele é um profissional atento, né, às oportunidades, essa relação estabelecida com a tecnologia. Então, como que o nosso olhar, ele é um olhar modificado, né, não é um olhar que se apaga. A máquina não está substituindo o homem. O que está acontecendo é uma nova forma de interação, é uma nova possibilidade de construção com isso que está sendo colocado, né? E esse desenvolvimento para além também, né, do fazer, né, do trabalho, esse momento de trocas, de reconhecimentos, de valorização daquilo que se conquistou, né, do que se busca, e dessa formação continuada. Tem a formação acadêmica por um período, mas a formação é uma formação continuada. A gente está em constante aprendizado. O tempo todo a gente é convocado. Muito obrigada. Passo a palavra para vocês, para a gente ir dialogando, perguntas, comentários, sugestões. Muito obrigada, Danúbia. A gente abre, então, para as perguntas dos meninos, mas eu queria só começar fazendo um comentário. Eu achei muito interessante à medida que eu fui escutando, porque, de uma maneira geral,
você reforça hoje algumas coisas que a gente já tem tratado um pouco com os nossos alunos, a importância deles estarem desenvolvendo autonomia. Eu fui escutando você falando e pensando que o profissional do futuro vai ser cada vez mais requisitado a ser alguém que tenha desenvolvido sua autonomia, né? No sentido mais amplo mesmo da palavra, enquanto alguém capaz de solucionar problemas, né? De encontrar soluções, tomar decisões, e alguém que consiga, de fato, estar regendo suas próprias emoções, regendo as suas decisões, porque acho que isso é importante para não ser levado pelas decisões dos outros, né? Alguém que consiga adaptar seus comportamentos. Você foi falando o tempo todo aí da possibilidade dessa adaptabilidade, né? Da inter-relação, e para isso tudo esse autoconhecimento seria fundamental mesmo, para a pessoa primeiro se conhecer e conhecer o outro e aprender a se relacionar, né? Então, de novo, as competências socioemocionais aí ganhando força, né? Muito interessante pensar que a gente pode não saber qual é a profissão do futuro, quais são as profissões do futuro, mas o profissional do futuro ele vai ter que estar constantemente aberto e se formando, né? Hoje em dia as pessoas já até têm falado muito isso, assim, eu não sou formado eu estou em formação, né? Porque essa formação ela não acaba, ela não para. A gente está o tempo todo aí renovando conhecimentos, né, e se adaptando. Está aberto então, meninos, se alguém quiser já fazer um comentário, o chat já estava aberto para perguntas, não vi nenhuma, né? Se quiserem fazer perguntas, temos um tempo aí para isso. Fiquem à vontade. Eu achei super interessante, eu gostei quando ela falou da gente saber avaliar situações, se é o momento de investir ou não, como que a gente deve chegar ao futuro, mas não tem nenhuma pergunta. Eu só queria falar mesmo que eu gostei e agradecer. Obrigada, Ana. Nada. Eu que agradeço a oportunidade de ir refletindo aqui com vocês e contribuo um pouco do que eu recebi na minha formação também, né? Uma formação lá da minha casa, depois no ensino infantil, fundamental, médio, na PUC, uma formação humanizada, compreendendo a complexidade da minha profissão, mas também de uma profissão que está interligada, está em conexão com outras também, né? E esse olhar para o humano, para as relações, né, para essas competências socioemocionais. Então, é gratificante voltar e contribuir com vocês aqui também nesse processo. E dos desafios, né? Concordo com a Juliana. Talvez não exista uma profissão do futuro, mas sim profissionais do futuro, né? Com essa capacidade de ir adaptando, essa flexibilidade, né? Esse olhar para as oportunidades também, né? As oportunidades são múltiplas. Como fazer, então? Né? Como se encontrar? Que aí tem a ver com o autoconhecimento, né? O que me faz bem e o que eu posso produzir de um bem coletivo também, né? Quais são as influências? Como aliar a tecnologia com essa relação humana? Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma pergunta? Olha, assim, eu não tenho muita pergunta não, mas é que eu queria dizer que foi muito bom, viu? Muito obrigado. Alô? Oi, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela participação. Oi, Carlos. Alô, o quê? Obrigada pela Vocês não têm participação. uma curiosidade específica para aproveitar aí a presença da Danúbia e perguntar sobre as profissões aí, vocês ouviram sobre as competências?
fazer. Mas você acha que a gente... Você acha, não sei se existe algum estudo que fala sobre isso, sobre a gente saber aplicar essas habilidades e competências até mesmo na hora de escolher a profissão, porque é lógico que a gente está em ter um bom profissional naquela área que a gente gosta. E depois, né, da escolha também, é a gente saber desenvolver bem na área que a gente escolheu. Mas esse não é da escolha. A gente, às vezes, fica aquela dúvida, e aí? Sim, Ana Luísa. Por isso, né, que quando eu converso, assim, eu sempre indico primeiro essa análise do autoconhecimento, né, do que eu gosto, do que eu gostaria de fazer, de como que eu gostaria de trabalhar. Isso é um ponto muito importante, porque se eu gosto de trabalhar em ambientes abertos, então eu vou, né, entendendo quais são as possibilidades dentro do mercado de trabalho, né, que eu vou conseguir, ou como adaptar, né? Porque às vezes eu posso trabalhar tanto no ambiente fechado como no ambiente aberto também. Psicologia, por exemplo. Dá pra gente trabalhar no consultório, atendendo, mas eu posso trabalhar numa comunidade, ambientes abertos, com grupos. Então, gosto de trabalhar com grupos. Gosto de trabalhar com políticas públicas, gosto de dar aula, minha paixão, né? A docência. Então, a docência tem um ambiente fechado, que é a sala de aula, mas tem um ambiente aberto, em que a gente pode ir para o campus, a gente pesquisa, a gente vai para uma comunidade, enfim. Né? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque a gente vai identificando potencialidades, alguns limites também, né? Até para a gente ir entendendo, né? Dentro do limite, o que é possível fazer. Então, tem algumas dificuldades, vou ir trabalhando em cima dessa dificuldade também, isso não incapacita, muito pelo contrário, isso abre um leque de ações, né, do que eu devo fazer para ir aperfeiçoando ou para ir modificando isso que está gerando um incômodo, até para eu decidir, não, realmente isso daqui não dá, isso aqui não dá para fazer, isso que eu não gosto. Depois, pesquisar a profissão mesmo, né? De conversar com profissionais, de participar dessas feiras que acontecem, né? De entrar no site e das próprias profissões ou de universidades para eu ir entendendo, né? O que eu tenho que estudar. Porque muitas vezes a gente chega com uma percepção, né? A gente nem sabe aquilo que a gente vai encontrar lá na frente, mas aí se eu antecipo, aí eu vou sabendo, né, como que o mercado está, o que eu vou ver lá na grade curricular, quais são as disciplinas, né, que estão disponíveis, carga horária, né, possibilidade no mercado de trabalho, quais são as áreas, né, quais são as possíveis áreas para eu atuar também, que aí eu vou conciliando o autoconhecimento com o conhecimento da profissão. Gosto de convidar, então vou estender o convite para vocês. Agora a gente está fazendo de maneira remota, né? Mas assim que possível a gente faz uma visita guiada lá na PUC também, né, Bárbara? Os laboratórios estão abertos, os professores, eu coordeno o Laboratório de Psicologia Social e Direitos Humanos. Então, quem tiver interesse em conhecer o que a gente realiza por lá, será um prazer, a gente marca um dia e vocês conhecem o que a gente tem produzido ali, conhecem as monitoras também. Existem outros laboratórios lá na psicologia, em outros cursos também. Então, essa troca é uma troca rica, porque aí vocês vão tirando dúvidas, né? Ai, de como que é isso? Eu quero seguir esse caminho. O que você fez para chegar até aqui? Quais foram os desafios? Como que é entrar na PUC? O que a gente tem que fazer? Né? Tem o vestibular, mas tem o ProUni também. É mundo virtual, né, Bárbara, que está disponível para quem quiser conhecer um pouquinho. O Mundo PUC Minas, eu até estou compartilhando com vocês no chat. É um espaço muito legal, que vale a pena vocês conhecerem, e ele fala um pouquinho sobre cada profissão, cada curso, cada área, porque eu acho que a gente tem uma curiosidade, né, quando a gente escolhe uma profissão,
que é uma dúvida da idade de vocês, da nossa também, depois de muito tempo a gente tem algumas dúvidas também. E é um espaço onde vocês podem conhecer um pouco mais sobre os cursos, um pouco mais o que vocês estudam nos cursos, o que vocês podem esperar desses cursos e quais que são as áreas de atuação. Às vezes a gente tem, por exemplo, curso de psicologia, que é um curso que no Brasil tem 60 anos, né, professora Danúbia? É um curso relativamente antigo, mas ele tem se atualizado para muitas modalidades. Então, como ele, todos os outros cursos, eles vêm se atualizando ao longo dos anos, então vale a pena que vocês consultem e conheçam esse espaço que é preparado especialmente para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre os cursos, a área de atuação. Que a professora Danúbia falou, assim que a gente voltar ao normal, ou novo normal, nós podemos nos encontrar. Vai ser um prazer receber vocês, para que vocês conheçam a estrutura da universidade, né? A questão dos laboratórios, independente ou não de qual lugar vocês escolham estudar, ou qual curso vocês escolham estudar. Eu, particularmente, voto na PUC Minas, mas eu acho que é um dado importante que vocês conheçam um pouco essa questão estrutural, porque os laboratórios, essa formação de pesquisa, extensão, ele faz uma diferença muito grande na nossa formação como profissional. A professora Danúbia falou das competências, e uma das competências mais importantes que a gente tem percebido é o aprendizado contínuo. Então, vale a pena vocês conhecerem esse espaço, né, essa oportunidade de conhecer a universidade. A Maria Eduarda gostaria de fazer uma pergunta, e a Bruna nos pergunta se a PUC já abriu inscrição para o vestibular. Então, posso responder a Bruna? A minha dúvida é a mesma. A mesma? Coisa boa. Gente, o vestibular ainda a gente não está aberto as inscrições, mas elas vão abrir agora, se eu não estou errada, na primeira semana de outubro ou na última semana de setembro. Então, vai ser bem logo. O que a gente está aguardando são algumas informações, porque nem todos os cursos a gente vai poder fazer aquela prova que a gente faz, né, em função de aglomeração, em função desses casos. Então, estão sendo estudados os protocolos de segurança. Então, por isso, a gente está um pouco atrasado com essa informação. Mas eu acho que no mais tardar na primeira semana de outubro, a gente passa essa informação para o curso. O vestibular, ele já está previamente agendado para ser em novembro, tá? Ele vai acontecer para alguns cursos em novembro, mas a gente tem as outras modalidades de inscrição e de acesso, que é as notas do ProUni, né? E o processo seletivo contínuo, que é a possibilidade para alguns cursos de vocês fazerem uma prova de redação de temas específicos que são direcionados durante esse período, e aí vocês podem fazer essas provas, mas elas só são válidas para alguns cursos. Por isso é interessante que vocês consultem no portal da PUC, e para que vocês tenham esse conhecimento mais específico. Mas assim que a gente tiver novidade do vestibular, nós vamos encaminhar para a professora Juliana para que ela possa compartilhar com vocês. Combinado? Combinado. Então, a gente vai começar agora, né, Bárbara? Profissional do futuro, ouvendo autonomia, pesquisando no site, entrando em contato com vocês, não é isso? Tem que começar desde agora, investir na formação. Exatamente. Falamos juntas, hein, Bárbara? E a gente também vai ter a possibilidade do PUC aberta, esse ano um pouco diferente, na modalidade virtual. Ele vai acontecer na última semana de outubro. Então, assim que as inscrições estiverem abertas, a gente vai conversar também com a professora Juliana e compartilhar essas informações com vocês. Vale a pena participar, vai ser bem legal. Não, porque ela é incrível. Coisa boa, também gosto. Eu participei Eu também primeiro, sou suspeita para falar, porque eu também participei, eu estava no processo de entendimento do que eu queria fazer, estava lá na busca pelo autoconhecimento, e quando fui no PUC Aberta, eu me descobri. E não me vejo fazendo outra coisa do que eu faço hoje, né? Eu me realizo a cada dia, eu vou me renovando, eu vou me reinventando,
tenho muito orgulho, levo para conhecer, porque faz a diferença. Além desse olhar, né, da formação de muita qualidade, tem a formação humana. Eu acho que isso também tem que ser ressaltado, né, porque isso fez toda a diferença e faz a diferença em quem eu sou como pessoa no mundo. Então, participem, venham, conheçam, estou à disposição, deixei meu e-mail aí também no chat. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o curso de psicologia, que é o lugar de onde eu falo, estou aberta, estou à disposição, o laboratório está aberto para vocês também. Tenho certeza que a Bárbara vai encaminhando para os outros cursos também. Vai ser um prazer receber todo mundo. É isso aí, meninos. E fiquem atentos ao chat. A Bárbara colocou, né, o e-mail e está à disposição para responder perguntas. Às vezes a pergunta não surge aqui agora, mas a dúvida pode vir depois, porque é um processo mesmo. E aí vocês fiquem à vontade para entrar em contato com ele. Neste momento, alguma outra pergunta? Alguma questão? Alguma dúvida? Podemos estar encerrando? Não? Tem que esperar um pouquinho para ver se tem ou não, porque a gente não está vendo todo mundo. A cabecinha que a gente vê falando que não, dá até um alívio. Saber que está vendo a pessoa. Está tranquilo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguma outra colocação? Bárbara? Gostaríamos de agradecer muito a recepção e o carinho de vocês, sempre muito parceiros da universidade. É um prazer podermos estar juntos, né, e oferecer sempre essa parceria, que é muito bacana para nós, a universidade, e acredito que para os alunos também seja um espaço muito bacana. Nós vamos estar os outros dias também com vocês, vai ser um grande prazer essa jornada da Mostra de Exposições de vocês. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela acolhida. Professora Juliana, pela parceria. Eu queria só falar uma coisinha com os meninos, falar sobre o Instagram da PUC. Os cursos têm feito muitas lives diferenciadas, dado curso, às vezes, pelo Instagram, divulgado muita coisa. Então, para os meninos que ainda não sabem o que vão fazer de graduação, é uma excelente oportunidade. É o @napucminas. Então, direto a gente tem postado lá coisas, o PUC Aberta vai estar lá também, a gente vai divulgar o PUC Aberta lá também. Então, fiquem de olho, que o vestibular também vai estar lá, que é um excelente canal de comunicação entre a PUC e vocês, tá bom? Muito obrigado, Juliana, obrigado pela participação de todo mundo, professora Danúbia mais uma vez, e uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, Juliana. Agradecer a oportunidade, professora Juliana, o Colégio Imaculada Conceição, Bárbara pelo convite, Ian, todos que participaram aqui e contribuíram. Muito obrigada por esse momento. Nós aqui queremos A gente agradecer pela participação, pela presença, e agradecer muito aos meninos, para que vocês entendam, meninos, esse momento é de vocês. Né? A gente monta uma sala como essa, um horário como esse, para ajudar vocês aí a pensar um pouco à frente, né? Para pensar um pouco aí no que virá. Vocês estão vivendo o ensino médio, né? É o momento de vocês treinarem, de fato, a escola terminar de prepará-los aí para o mundo, para o mercado, né? Vocês, de fato, se tornando aí cidadãos para o mundo. Então, é o momento que vocês estão treinando para amanhã escolherem aí a profissão, escolher um modo de viver. Escolher a profissão é isso. É escolher um modo de ser, um modo de viver, escolher com quem você vai conviver, como que você vai conviver, como que vai ser seu dia a dia, o que você vai fazer. Então, quanto mais vocês se informarem agora, quanto mais vocês ouvirem diferentes opiniões, diferentes possibilidades, melhor vocês vão estar preparados para isso. Né? Claro que a gente sabe que a amostra, ela por si só não prepara vocês, mas ela traz dados para que vocês se preparem, né? Para que vocês estejam prontos aí para fazer uma escolha responsável. Porque, por favor, vou deixar claro, não quer dizer que tem que ser uma escolha definitiva, mas que ela seja responsável, e é para isso que a gente está aqui. Né? Então, muito obrigada a todos, e estamos esperando vocês na próxima quinta-feira para mais uma palestra voltada para o mercado de trabalho, e com muita alegria e disposição para receber e ajudar aí nesse processo. Tá? Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, um beijo para todos. Beijo.